Ao senhor professor Silas. Hoje eu vou estar falando sobre o Getsemane. Lucas capítulo 22, versículo 39. E ele saiu de como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse: Orai, para que não entrares em tentação. E vou ler o 44. E cheio de angústia, orava com mais insistência, e ainda o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Vou falar um pouco hoje sobre o sofrimento de Jesus, onde começa, a crucificação. O jardim, na nossa perspectiva, no Ocidente, a gente vê o jardim como um lugar de flores, um lugar bonito. Mas na perspectiva oriental, o jardim era um lugar onde se plantava, cultivava. E Jesus, de costume, ele ia a esse Monte das Oliveiras orar, com seus discípulos. E nesse dia especial, e antes da crucificação, ele foi orar mais uma vez com os discípulos. E o significado de Getsemane é lugar de prensa, onde ali tinha, alguns historiadores diz que ele tinha uma prensa de azeitona onde fazia os azeites. E havia uns processos, que era para fazer o azeite. O primeiro processo, ele escolhia a azeitona e colocava, empalhava saco em cima de saco e saía o primeiro azeite, que era o azeite puro, para usar lá no templo. E esse azeite era o mais limpo e o mais puro que era usado no templo. E depois vinha o segundo azeite, que era o segundo processo. Eles colocavam o azeite numa pedra sobre ela e rodava a prensa, e o segundo azeite era puro, mas ele servia de alimento. Ele era raro também, mas era para o alimento. E depois tinha o terceiro azeite, que era mais uma vez, a azeitona era pressionada e ele voltava a azeitona e colocava mais peso, mas esse azeite era um pouco mais inferior, ele era usado para ungir, passar em feridas. E depois também, mais uma vez, a azeitona era mais pedra, mais peso, e saía o quarto tipo de azeite, que era para fazer o sabão. E depois, mais uma vez, ele era pressionado e saiu o quinto azeite, que era o bem mais inferior, que era usado para as lamparinas. Olhando para a perspectiva espiritual, olhando para a nossa perspectiva, Jesus, no Getsemane, ele foi pressionado até a sair, o primeiro azeite, o primeiro derramamento de sangue foi ali quando ele orava intensamente, e derramou ali o seu sangue, o seu suor de sangue. E esse azeite era o primeiro azeite. Muito interessante que um monte era direcionado para o templo, algo que nos chama a atenção, que ele era direcionado para o templo. Então Jesus, no seu primeiro azeite dele, foi derramado ali diante do templo, diante ali uma oferta, aceitando o sacrifício de toda a humanidade. Uma pressão muito forte que estava sobre Jesus, e ele levou ali essa dor, ele sofreu essa prensa, ele foi pressionado por nós, pelos nossos pecados. E ele derramou ali um goto de sangue, que foi um azeite, para purificar, para nos limpar, que ele era usado, como lá no primeiro azeite, ele era usado para o templo, para um lugar do templo. E esse azeite foi derramado, o primeiro sangue foi derramado como sacrifício perante o Senhor. E mais uma vez, quando o Senhor se derrama, ele vai, esse segundo azeite, que era usado para a cura, que é o segundo azeite, que é usado como raro, ele é usado no alimento. Jesus é o nosso alimento. Lá em João 6,35 diz que ele é o pão da vida, que ele é o nosso alimento. Nós devemos nos alimentar de Jesus, ou seja, ele é a nossa proteção, ele é o nosso guia, ele nos guarda. Então esse segundo azeite é o alimento, que é a segunda prensa, onde Jesus ele, se tornou um alimento, levando, mais uma vez, ele nos diz lá em Coríntios 11, que ele, que nós deveríamos participar da ceia do Senhor, ou alimentar do corpo e do sangue de Cristo. E o terceiro azeite, ou a terceira prensa, é o azeite usado para ungir e passar nas feridas. Jesus, lá em
Isaías 53 nos diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então ali começou a crucificação de Jesus, o martírio de Cristo. Não foi na cruz, mas foi lá no monte, no Getsemane, onde começou o sofrimento. E ali também, né, houve ali cura para nós. Né? Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, o castigo que estava decretado para nós, ele levou sobre si. Então isso é algo muito maravilhoso, né? Ver o grande amor de Cristo pelas nossas vidas, né? A qual ele entregou, derramou o seu sangue para que nós fôssemos curados, libertos, né? Livres do pecado. E o cato azeite que nos fala lá na prensa é o azeite mais inferior, que é usado como sabão para limpeza. E quando Jesus se entrega mais uma vez ali na cruz, ele se tornou limpeza, ele veio para nos limpar de todos os nossos pecados. Lá em Hebreus 12:14, eu vou estar lendo, 12:14, nos diz que procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a limpeza nos traz santificação. Então, mais uma vez, Jesus, no ato da crucificação, ele nos trouxe cura, nos trouxe libertação, e ele nos traz também para nos levar à santificação, para que nós tenhamos a salvação, um processo. Então, Jesus levou na cruz tudo isso, ele sofreu para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma vida eterna. Em Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, a Deus como vítima sem mancha, há de purificar nossa consciência das obras mortas para que prestemos um culto ao Deus vivo. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que a crucificação nos torna uma mente pura, limpa, para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus. Então, Jesus nos restaurou mais uma vez para com Deus. Então, a crucificação é um processo que nos dá a oportunidade de vida. E o quinto processo, o quinto processo é o azeite mais inferior, mas muito importante. Ele é luz. Ele serve para ser usado como na lamparina, para iluminar. Jesus é a luz da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa luz. Ele ilumina o nosso caminho. Ele nos mostra o caminho da verdade, da vida, a qual nós temos que seguir, a qual nós temos que andar. Né? E esse é o nosso caminho. Jesus nos diz lá no Salmo 119, 105, diz que ele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, mais uma vez, no processo do Getsemane, aonde começou o processo da crucificação, Jesus nos leva a algo muito maravilhoso. Ele nos torna para nós cura, ele nos torna alimento. Então, é muito importante o que Jesus fez. Concluindo essa pequena palavra, essa pequena exortação, nós temos que entender que Jesus, ele é o nosso melhor caminho. Jesus é tudo para nós. Né? Ele se entregou ali na cruz. Né? Que nós possamos, concluindo essa palavra, que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus. Entender que ele levou em si as nossas dores, que ele nos levou para uma santificação, ele nos levou para a cura, nos mostrou um caminho de verdade, de luz, e que nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor, confiar nele, e a cada dia mais honrar. Eu convido a nós observarmos o que Jesus fez por nós. Todo o sacrifício, como ele foi pressionado, como ele foi ali moído, foi sacrificado para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma vida plena de santificação, uma vida liberta, uma vida de cura, uma vida iluminada, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. O grande amor de Cristo não tem valor. É um amor incomparável. É um amor sem igual.
Esse amor é o melhor amor do mundo. Que nós possamos entregar nossa vida, confiar nele e viver o melhor junto com ele. Amém? Eu faço uma oração agora. Eterno Deus e Pai, Senhor, venha abençoar, Senhor, amado, as nossas vidas, que nós venhamos valorizar o sacrifício que o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Ali o Senhor nos deu cura, ali o Senhor nos libertou, ali o Senhor nos santifica, o Senhor nos mostra o caminho da verdade, o Senhor nos restaurou a comunhão com o Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez naquela cruz. Que o Senhor possa, a cada dia mais, nos restaurar, que cada dia mais nós possamos confiar no Senhor e viver uma vida santa, uma vida de adoração, uma vida de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Amém e amém, Jesus.